O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo, de manhã até a noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava muito triste e então decidiu: vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo. Pessoas, mamíferos, cobras e insetos, aves, tudo o que criei. Estou triste por tê-los criado. Mas Noé era diferente, e o Eterno gostou do que viu em Noé. A história de Noé é a seguinte: Noé era um bom homem, uma pessoa íntegra em sua cidade. Ele andava com Deus e tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. No que dizia respeito a Deus, a terra havia se tornado um esgoto. A violência estava por toda parte. Deus observava tudo e viu que a situação era muito ruim. Todos estavam afundados em corrupção. A própria vida havia se corrompido. Então, Deus disse a Noé: chega! É o fim da raça humana. A violência está por toda parte. Vou dar fim a isso. Construa você mesmo um grande barco de madeira. Faça compartimentos nesse barco. Revista-o com piche por dentro e por fora. Ele deve medir 140 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Faça um teto para o barco e coloque uma janela a meio metro do teto. Ponha uma porta na lateral e faça 3 andares, o de baixo, o do meio e o de cima. Eu farei desabar sobre a terra um dilúvio que destruirá tudo o que tem vida debaixo do céu. A destruição será total. Mas farei uma aliança com você. Entre no barco com seus filhos, esposas e esposas de seus filhos. Você também deve fazer entrar no barco um casal de cada criatura viva, para preservar a vida deles também. 2 de cada espécie de aves, de mamíferos e de répteis. 2 de cada para preservar a vida deles com a sua. Além disso, reúna todo o alimento que for necessário e armazene-o para você e para eles. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Gênesis, capítulo 7. Depois dessas coisas, Deus disse a Noé: agora entre no barco com toda a sua família. Você é a única pessoa justa no meio desta geração. Leve para dentro do barco junto com você 7 casais de cada animal puro, macho e fêmea. 1 casal de cada animal impuro, macho e fêmea. 7 casais de cada tipo de ave, macho e fêmea, para que a sobrevivência deles sobre a terra esteja assegurada. Dentro de 7 dias, derramarei chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Vou dar um fim a todas as coisas que criei. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Noé estava com 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Ele e sua esposa, os filhos e a esposa de cada um entraram no barco para escapar do dilúvio. Animais puros e impuros, aves e criaturas que rastejam, foram de 2 em 2 até Noé e o barco, macho e fêmea, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. 7 dias depois, as águas do dilúvio chegaram. Isso aconteceu no ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do 2º mês. As fontes subterrâneas irromperam, e todas as janelas do céu se escancararam. E a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. Foi nesse dia que Noé, sua esposa e seus filhos Sem, Cã e Jafé, cada um com sua esposa, entraram no barco. Com eles entraram todos os tipos de animais selvagens e domésticos, todos os tipos de criaturas que rastejam e todas as espécies de aves e tudo que voa.
Eles se dirigiram de 2 em 2 até Noé e o barco. Todos os que tinham o fôlego da vida, macho e fêmea de cada criatura, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. Então, o Eterno fechou a porta. O dilúvio não cessou durante 40 dias, e as águas subiram e levaram o barco bem acima da terra. As águas continuaram subindo, aumentaram muito acima do solo, mas o barco flutuava. O dilúvio avolumou-se até todas as montanhas ficarem cobertas pela água. A inundação atingiu a marca de quase 7 metros acima do topo das montanhas. Tudo morreu. Tudo que se movia estava morto. Aves, animais domésticos, animais selvagens, todas as numerosas e exuberantes formas de vida morreram. Todos os seres vivos morreram. Todas as criaturas que viviam em terra seca, tudo foi exterminado. Pessoas e animais, criaturas que rastejavam e que voavam, sem exceção. Apenas Noé e os que estavam no barco continuaram vivos. As águas do dilúvio permaneceram por 150 dias. Gênesis, capítulo 8. Então Deus voltou a olhar para Noé e para todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele no barco. E Deus mandou um vento que começou a baixar as águas do dilúvio. As fontes subterrâneas e as janelas do céu se fecharam e parou de chover. Então, pouco a pouco, as águas começaram a baixar. Depois de 150 dias, o pior já havia passado. No dia 17 do 7º mês, o barco desceu sobre a cordilheira do Ararate. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, os picos das montanhas começaram a aparecer. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela que havia posto no barco. Ele soltou um corvo, mas a ave ficou indo e voltando, esperando que as águas do dilúvio secassem. Depois, ele soltou uma pomba para verificar as condições do dilúvio. Ela também não encontrou lugar para pousar, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão e recolheu a ave para o barco. Ele esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Ela voltou ao entardecer, mas trazia no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que o dilúvio estava chegando ao fim. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez. Mas dessa vez, ela não retornou. No ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do 1º mês, as águas do dilúvio haviam secado em definitivo. Noé abriu o teto do barco e pôde ver a terra seca. No dia 27 do 2º mês, a terra estava completamente seca. E Deus disse a Noé: "Saiam do barco, você, sua esposa, seus filhos e a esposa de cada um deles. E leve junto com você todos os animais que estavam em cativeiro, aves, mamíferos e criaturas que rastejam. Toda aquela riqueza de vida, de modo que possam reproduzir-se na terra." Noé desembarcou com seus filhos, com sua esposa e com a esposa de cada um dos filhos. Depois deles, todos os animais, criaturas que rastejam, aves, todos os seres vivos da face da terra saíram do barco, família por família. Então, Noé edificou um altar para o Eterno. Ele escolheu animais e aves puros de cada espécie e os apresentou como ofertas queimadas sobre o altar. O Eterno sentiu o doce aroma e disse consigo mesmo: "Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Sei que há muito tempo eles têm essa inclinação para o mal. Mesmo assim, nunca mais vou exterminar os seres vivos como acabei de fazer. Pois enquanto durar a terra, semeadura e colheita,
Frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca deixarão de existir. Corrupção gigante, Gênesis capítulo 6. Vamos prosseguir pelo nosso programa Rota 66, falando hoje sobre o início do período do dilúvio no livro de Gênesis. Como nós vimos, nos capítulos anteriores, nós podemos observar que houve uma decadência na raça humana. Depois do pecado de Adão, nós tivemos o aprofundamento da ruptura, do distanciamento entre Deus e o homem na civilização de Caim. E agora, no capítulo 6, a Bíblia vai mostrar que este aprofundamento de distância entre Deus e o homem se tornou mais grave na ocasião do início do dilúvio, quando Deus resolve trazer grande julgamento sobre a face da terra. Este aprofundamento da queda humana se verifica quando o texto bíblico diz, por exemplo, no versículo 5, que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A Bíblia nos diz que os chamados filhos de Deus viram as filhas dos homens e achavam a elas bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então Deus diz que por causa da perversidade do homem, seu espírito não contenderia com ele para sempre, e então estabelece um período de no máximo 120 anos para a permanência do homem na terra até a vinda do dilúvio. Há uma decadência geral, uma corrupção completa da humanidade. A imoralidade cresce surpreendentemente, tanto é que este episódio, por exemplo, das filhas dos homens, que aparece aqui no versículo 2 do capítulo 6, nos mostra a criação de haréns. Lembre-se que a bigamia já havia sido instituída na civilização de Caim e agora, na época anterior ao dilúvio, esta situação aumenta muito e há uma espécie de enfraquecimento do casamento conforme tinha sido planejado por Deus. A maldade humana cresce de tal forma que Deus resolve dar um basta. Esta maldade, ela não só deve ser apresentada e destacada como a prática perversa dos seres humanos que vemos aqui, mas também como a comprovação de que o pecado do homem se manifesta na sociedade porque ele existe no coração. Então o texto nos diz que a inclinação do pensamento do coração do homem era sempre e somente para o mal. Uma das doutrinas importantes da Bíblia é a necessidade completa de redenção do homem por ser ele pecador por natureza, por estar totalmente depravado no seu coração, longe de Deus e necessitado de salvação e de redenção divina. Isso se percebe claramente neste versículo de número 5. Por isso, Deus, por causa da sua justiça, estabelece a necessidade de um julgamento geral. Deus não poderá permitir que as coisas continuem assim. Portanto, o julgamento cairá e atingirá toda a humanidade. Toda a humanidade será passível da grande condenação de Deus sobre a terra. Não havia mais nenhum justo. Versículo 9 nos mostra que apenas Noé é considerado justo e íntegro entre o povo de sua época, porque ele andava com Deus. Todo o restante da humanidade acabou se corrompendo. Por isso Deus disse que iria fazer desaparecer da terra o homem que criei, no versículo 7. E não só o homem, mas também todos os animais, os grandes e pequenos, e as aves do céu. Deus diz algo forte como: arrependo-me de havê-los feito. A pergunta que surge para nós é por que Deus vai também destruir os animais? Novamente, por causa daquela ideia que já vimos no início do livro de Gênesis, que o pecado não fica no nível da individualidade. O homem é o representante
de Deus, uma espécie de grande zelador do condomínio, uma vez que o seu problema é sério, o seu problema atinge todos aqueles que estão debaixo da administração humana. Portanto, o pecado humano contamina toda a terra e, consequentemente, todos os animais. Por isso, infelizmente, os animais estão atingidos pela violência humana e vão sofrer com o resultado do pecado que o homem praticou. E assim, então, todos os bichos, todos os animais que tinham fôlego de vida, que respiravam, estariam sofrendo da mesma forma que o ser humano, por causa do crescimento tremendo do pecado naquela antiga geração. Então, Deus ordena a Noé que ele construísse uma arca de madeira, uma arca bem grande. Esta arca tinha cerca de aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Uma arca muito grande, especialmente para as proporções de embarcações mais antigas, e ela então deveria levar ali a família de Noé, que envolviam 8 pessoas, ele, sua esposa, os 3 filhos e as suas noras, e também levar um casal de cada animal para ser preservado, e mais os animais, 7 pares animais dedicados ao sacrifício. E então o dilúvio está preparado para cair sobre a terra, enquanto Noé prossegue com a sua postura de firmeza diante de Deus. É impressionante que Noé é considerado justo e mantém-se firme na sua posição contra todos os homens de sua época. Noé não tinha apoio social, certamente foi ridicularizado pelos seus amigos e pessoas de sua época. Ele não teve apoio de nenhuma instituição, ele não tinha, vamos dizer, como nós, uma instituição religiosa, uma igreja. Ele ficou sozinho contra tudo e contra todos, mantendo a sua justiça. Por isso Deus mostra a sua bondade, a sua benevolência para com Noé, porque ele insiste em ser justo, mesmo quando todos são absolutamente corruptos. O Deus justo, o Deus que não pode aceitar o pecado e a maldade, o Deus que não tem como conviver com essa espécie de perversidade que se espalha entre os seres humanos, é um Deus também bondoso. Por isso, Deus provê livramento e salvação através da construção desta grande arca, na intenção de salvar a humanidade para o futuro e também toda a sua própria criação. Noé, levando em conta as ordens divinas e a intenção de Deus de preservá-lo através desse livramento tão especial, ele obedece a Deus, mantém-se firme contra a pressão externa. Fica imaginando com uma arca tão monstruosa e com pouca mão de obra, Noé certamente teve muita dificuldade para fazer tudo isso. O texto bíblico nos mostra aqui que eles ficaram 120 anos durante este período todo, e o texto termina no final do capítulo 6 dizendo que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E então levando também os animais, armazenando alimento para eles e preparando a geração para o grande juízo, grande julgamento que cairia, que viria da parte de Deus para destruir esta corrupção gigante, esta corrupção gigantesca e tremenda que viria cair sobre toda a terra. Então nós vemos aqui o aprofundamento do distanciamento entre Deus e o homem, uma imoralidade sem fim que cresce, a maldade humana que existe no coração atingindo todas as suas proporções de uma maneira ilimitada. Deus trazendo o seu julgamento que atinge o homem e a todos os animais, Noé com a sua firmeza e obediência e fidelidade, e finalmente a salvação divina, o livramento de Deus preservando a futura humanidade e o mundo que haveria de sobreviver ao dilúvio.
Então este é o grande texto de Gênesis 6 que serve para a nossa reflexão aqui no Rota 66. Rota 66, hoje falando sobre o maior tsunami da história. Gênesis capítulos 7 e 8, a história do dilúvio. Vimos no capítulo 6 que Deus havia anunciado o grande dilúvio que cairia sobre a terra. Agora nós temos, nesses próximos capítulos 7 e 8, a descrição do grande dilúvio, o maior tsunami da história. Muitas pessoas ficaram surpresas e consternadas diante do fenômeno do tsunami que recentemente matou dezenas de milhares de pessoas na região do Pacífico Sul, perto da Indonésia. Aqui, na história do dilúvio, nós temos um desastre ainda maior, grandioso, tremendo, que destruiu toda a humanidade da época de Noé. Portanto, diante de uma situação como essa, nós devemos prestar atenção ao texto bíblico e ver as suas grandes lições. O dilúvio bíblico é descrito no capítulo 7 e 8 do livro de Gênesis, falando sobre que esta grande catástrofe atingiu a terra e destruiu a humanidade e os animais. A Bíblia nos diz que este dilúvio teve início da parte de cima e da parte de baixo da terra. O texto sagrado nos diz, no capítulo 7, versículo 11, que no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, seria mais ou menos como se fosse 17 de fevereiro da vida de Noé, depois que ele fez 600 anos. As fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Esse grande dilúvio, então, foi causado por duas fontes distintas de água. A água que veio de cima, que é naturalmente chuva que veio das próprias nuvens, e grandes reservatórios subterrâneos que foram abertos e água de todo lado veio sobre a terra, trazendo uma inundação sem precedentes. Esta afirmação do texto está de acordo com o que nós vimos antes no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz das águas de cima e das águas de baixo. E então as águas que surgem no dilúvio têm a mesma origem. O dilúvio começa, então, no 17 de fevereiro da vida de Noé, do ano 600, e ele acontece da seguinte maneira: são 40 dias de chuva, dia e noite, sem parar, trazendo a grande inundação. Esse período prossegue por depois 5 meses, em que não está necessariamente mais chovendo, mas as águas continuam aumentando e dominando a face da terra. Somente quase um ano depois, usando a linguagem do próprio texto bíblico, seria aí no 10º dia do primeiro, no primeiro dia do 10º mês, primeiro dia do 10º mês, então tendo mais ou menos 7 meses e meio depois do início do dilúvio, é que começam as coisas a mudar e surge aí os primeiros montes, já quando as águas começam a diminuir, começam a retroceder. E finalmente, no início do ano 601 da vida de Noé, é que as águas acabam secando sobre a terra, e a terra só vai estar completamente seca no dia 27 do 2º mês, como se fosse 27 de fevereiro do ano 601 da vida de Noé. Portanto, o dilúvio acaba durando mais de um ano e atinge toda a terra. O que nós vamos ver nesta grande inundação é que Deus, de fato, cumpriu a sua palavra, a palavra de julgamento, que demorou no total 120 anos para chegar, finalmente se cumpriu, e agora o julgamento chegou, atingindo toda aquela humanidade descrente que não acreditava na vinda desse dilúvio tremendo anunciado por Noé. O texto diz claramente no versículo 22 que tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu.
todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, pequenos, que se movem rente ao chão, as aves do céu. Só restaram Noé e aqueles que estavam com ele na arca. E as águas subiram até 7 metros acima das montanhas, portanto, indo além de toda a altura e cobrindo tudo que havia sobre a face da terra. E não só Deus cumpriu a sua promessa de julgamento, mas também nós vemos a ação divina em preservar e salvar aquele que é fiel. Noé, com toda a sua família, são de fato preservados de uma catástrofe de proporções inigualáveis que durou mais de 1 ano naquela arca, que tinha medidas muito boas para a flutuação, que já é reconhecido hoje em dia. Esta arca consegue realmente se sustentar pela preservação divina e passa mais de 1 ano. Noé tem Deus agindo para preservá-lo fisicamente, para conservar a arca diante de tanta umidade, de tanta chuva, e também Deus preserva os animais, preserva a situação de manter Noé vivo com todos que lá estão, e a preservação e a salvação são marcas registradas aqui do dilúvio. Terminado o dilúvio, quando nós vemos Noé tentando ver o que aconteceu, ele primeiro solta um corvo, depois solta uma pomba, e até que ele reconhece que as águas realmente se secaram completamente. Depois, quando ele solta a pomba pela última vez, no versículo 9 do capítulo 8, a pomba não retorna mais e, portanto, Noé, na verdade, no versículo 12, descobre que a terra está totalmente seca e, portanto, a arca para nas montanhas do Ararat e ele desce com a família e com todos os animais, terminando esse período de julgamento tão grande. E Noé, neste contexto, nesta situação, mostra a sua gratidão a Deus, que a primeira coisa que ele vai fazer é cultuar a Deus, e estabelece ali um altar onde ele vai trazer uma dedicação ao Senhor. Os animais preparados para isso, que havia 7 casais na arca, são oferecidos ali em holocausto, e Deus se agrada da gratidão que Noé mostra por ter sido preservado no grande julgamento que cai sobre a terra. Então, este é um outro elemento especial que aparece nesse capítulo. E, finalmente, nós temos aí a misericórdia, a bondade divina, ultrapassando o seu julgamento, conforme diz a própria Bíblia. Deus se ira facilmente, mas a sua misericórdia, a sua bondade não tem fim. Então Deus estabelece aliança com Noé, que não vai destruir a terra de novo do jeito que fez na ocasião do dilúvio. O texto bíblico nos diz que Deus não vai mais amaldiçoar a terra, versículo de número 21 do capítulo 8, por causa do homem, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, diz o Senhor, como fiz desta vez. E Deus garante, com a sua bondade, apesar do juízo necessário que trouxe aí a grande manifestação da ira divina, Deus, na sua bondade, promete jamais destruir a terra da mesma forma, por causa do seu grande amor.